Sejam muito bem-vindos ao canal Afinal, o que somos nós? Assistam agora a segunda parte da entrevista do Ricardo, onde ele continua a nos contar sobre a sua EQM e também a nos detalhar a conversa com um ser de outra dimensão. Se você não assistiu a primeira parte, não tem problema, é só acessar o link que está disponível para você aqui em cima e também na descrição do vídeo. Corre lá, confere a primeira parte e volta aqui para assistir a segunda. Você vai amar. Bom proveito! Agora, eu queria que você contasse as muitas outras coisas que você tem para nos contar, porque eu sei que isso continuou e continua. Eu quero que você, na verdade, nos conte desde antes, porque tem um episódio, nós conversamos algumas vezes, né? Você fala da experiência anterior com o seu amigo que faleceu. Eu anotei várias coisas aqui da conversa para eu te perguntar, da conversa anterior, e vou também perguntar outras coisas conforme você nos contar. Nos conte tudo que nos possa fazer entender o global disso tudo, que vai muito além da própria EQM. Bom, tá certo, Carlos. Eu acho que eu devo começar por um fato que aconteceu com um amigo meu que faleceu muito jovem, e em um acidente de carro, e eu tinha muita ligação com ele, nós passamos boa parte da infância juntos, mesmo morando em cidades diferentes, mas sempre quando a gente se encontrava, a gente brincava muito e fomos crescendo juntos. E infelizmente houve esse episódio, né, esse acidente dele. Isso me marcou bastante, porque eu já estava em uma busca, né, e aí talvez ele tenha sido, naquele momento, a pessoa mais próxima que eu vi morrer, e por isso que eu senti tanto, e queria de alguma forma entender, de alguma forma me comunicar, e tentei isso por várias vezes, tentei várias técnicas, né, mas sem êxito, né. E eu morava num sobrado nessa época, e já faziam uns 3 meses, né, da morte dele, e eu dormia no andar de cima, e já não estava mais pensando, já não estava tentando fazer técnica nenhuma, já tinha desistido, né. Eu sou um pouco ansioso, se eu não vejo muito resultado rápido naquela técnica, eu já tento outra. E fui me deitar, como de costume, e levantei de madrugada. Essa percepção de madrugada é porque estava tudo escurinho, né? Minha mulher estava deitada do lado, né? Então eu levantei, desci as escadas, tomei uma água, né? E eu abri a porta mesmo, abri a porta para ter acesso à garagem, e da garagem para a rua, né? E quando eu abri essa porta, com aquela ideia de tomar um ar, eu vi luzes, né, refletindo como se tivesse sol, como se tivesse ensolarado o dia. E aí me deu um baque, porque então todo mundo se atrasou, né, porque tá sol, ninguém acordou, só eu. E eu fechei a porta, levantei correndo, subi, aliás, correndo, e me deparei com o meu corpo. Tá? Você vê, mesmo naquele instante, né, eu ainda me questionei da realidade daquilo, né? Tanto é que a primeira coisa que eu fiz, né, eu me belisquei. A primeira coisa que eu fiz, eu peguei no meu braço e falei, deixa eu entender, né? Me belisquei, senti minha pele, né? Bom, tô num sonho lúcido. Todas essas questões naquele momento eu me perguntei. Você sentiu a pele? Senti a pele, eu me toquei, não senti dor, mas senti a pele. Só toquei, na verdade, né? Não cheguei a beliscar a ponto de doer, talvez, mas eu senti minha pele, né? Isso não deixou você confuso? Não, eu fiquei mais vislumbrado, porque aí eu pensei comigo, agora eu vou explorar. Eu nunca tinha passado por aquilo, né? Então eu falei, eu vou explorar. E não tive nenhuma sensação de morte. Talvez tenha reflexo,
né, daquilo que eu estava já estudando, que eu estava tentando um tipo de comunicação, então eu já tinha lido alguma coisa a respeito, então eu estava seguro do que estava acontecendo, né? E desci as escadas, passei por todo o procedimento de novo, abri as portas, né, abri o portão, aí eu abri o portão, quando eu abri o portão, haviam pessoas sentadas nas calçadas. Esse portão que você abriu, normalmente a pessoa não consegue mexer no que é físico. Como é que você conseguiu abrir esse portão? Ele de fato estava aberto? Depois você percebeu isso? Não, ele tava fechado. Eu abri mesmo. Eu abri com a chave. Mas uma chave física? Física, que ela ficava pendurada. Eu abri. Então você, fora do corpo, conseguiu ter contato com a chave física e abriu de fato um portão. E depois, quando você voltou ao corpo, você percebeu e o portão estava aberto? Não, estava fechado. Era como se talvez não foi a porta minha mesmo ali, talvez alguma coisa paralela nesse sentido, mas não foi a minha porque ela estava fechada. Tanto o portão quanto a porta na minha volta para o corpo, eles estavam fechados. Ou seja, na experiência você abriu... Abri a porta de contato com o físico. Mas quando você voltou, estavam fechadas. A porta e o portão. Exatamente. Ok. Aí tinham pessoas sentadas na calçada, crianças brincando, estava bem ensolarado, e eu prestei bem atenção, porque eu realmente fui aproveitar, né, a experiência. E ainda não tinha tido memória, lembrança do meu amigo. E aí eu, olhando, né, do modo geral, né, de observação, eu vi um rapaz sentado na esquina, com um cabelo um pouco mais liso, né, e eu já explico por quê. E aí ele sentado de cabeça baixa, com o cabelo no rosto, e aí eu olhei e percebi que era esse meu amigo, só que ele estava numa figura mais jovem. Isso me chamou a atenção também, porque ele quando faleceu, ele tinha o cabelinho mais crespo, né? Mas quando ele era jovem, na nossa infância, ele tinha, até a juventude, ele tinha um cabelinho mais liso. Ele faleceu com quantos anos? Foi com 33, 34, uma coisa assim. E a aparência dele estava assim com 25. E aí eu fui andando em direção a ele, ele olhou sentado, levantou, aí eu parei, já sabia a condição dele, né? E aí ele me falou, a primeira frase que ele falou, que foi muito impactante para mim, ele falou: você também não veio tentar me convencer de que eu morri. Aí aquilo me deu, né, foi forte para mim ouvir aquilo, né, que deu a ideia de perdido, né, alguma coisa nesse sentido. Aí eu disse que não, eu falei: não, eu vim aqui só para dizer para você que você precisar de mim, você pode contar comigo. Aí ele começou a chorar. Outra coisa que me chamou muita atenção, ele me abraçou, eu senti o abraço, eu senti a lágrima dele, me chamou a atenção, porque eu estava observando aquilo mesmo, e em dado momento eu comecei a me envolver naquele sentimento dele, né, então ele ficava: olha, faculdade, meu filho pequeno, o que vai ser de mim, e eu não sabia nem consolar mais. Aí vieram 3 rapazes, de roupas normais, calça, camiseta, e um deles chegou bem pertinho de mim e disse: olha, você precisa voltar porque você já está atrapalhando. E aí esse que veio conversar comigo, o outro que estava atrás, encostou nele e foi deitando ele numa maca. E era uma maca assim que tinha como se fosse um cubo, e tinha como se tivesse um vidro. Então colocaram ele ali e fecharam isso. Ele ficou reclamando: não pode fazer isso comigo, porque ele estava se formando em direito, e ele ficava exatamente isso: eu sou advogado, você não pode, desse jeito. E eu, emocionado, entrei na conversa, né, coitada, mais atrapalhei do que... E eu tentando: não, o que vocês estão fazendo com o rapaz, olha o que vocês estão fazendo, ó, rapaz, você precisa ir embora, você precisa voltar. E eu estava na esquina e tinha um portão aberto de uma casa que estava ali.
e um rapaz me abraçou e foi me levando até a porta, abriu a porta, eu não enxergava o outro lado de uma luz forte. Quem te levou foi um desses três. Me abraçou, encostou assim, foi me levando assim, empurrando e conversando, você precisa ir, e eu nervoso, não, o que vocês vão fazer com ele, né, alterado e tal. Aí quando ele abriu essa porta e me empurrou para dentro, aí eu caí. Aí é como se eu tivesse caído na minha cama, né, eu senti a cama afundar, né, e aí foi o momento que eu retornei. Você sentiu uma fala amorosa desse ser que falou com você e que te empurrou ou não? Não, eu senti assim que era como se eles fossem assim, os policiais talvez dali que viessem, não, você já tem que ir embora, que você não pode ficar. Foi mais assim, algo impositório, né? Não sai, mas você precisa ir. Né? Aí como eu relutei um pouco, aí eles foram me levando, né? E eu fui indo, né? Fui sendo conduzido e acabaram me levando. Você falou num vidro, eu não entendi direito isso. Era uma maca, aí colocaram ele dentro e fecharam ele. Essa maca ficava dentro de um cubo de vidro, é isso? Isso, exato, é como se fosse a maca, e na maca assim tinha um cubo. Aí abria e fechava. Aí quando ele entrou, fechou. Aí ele ficou adormecido, ele não se movia, ele só falava, ele tinha total controle da voz, ele falava, ficava reclamando, mas ele não conseguia se mover. Sentimento, você teve acesso ao sentimento dele, ao sentimento desses três que vieram? Não, dele sim, foi muito forte, assim, as emoções, eu tava assim, perdendo o controle. Mas que ele falava isso, mas você sentia o sentimento dele? Sentia, porque quando ele me abraçou e começou a chorar, eu fiquei prestando atenção, observando esse contato físico, eu me emocionei, porque eu não sabia o que falar para ele, eu não fui um bom consolador, eu fui, e aí me emocionei, fiquei sentindo aquela tristeza da perca que ele perdeu. Foi um momento assim que eu tive esse sentimento. Você acha que você percebeu, chegou em você o sentimento dele, não era só o que você estava vendo? Mais para frente eu compreendi que a minha função ali talvez fosse ajudá-lo, né? Mas eu me envolvi tanto com o sentimento que eu não consegui. Ele me envolveu com a tristeza dele, com a decepção, mais do que eu para poder instruir de alguma maneira. Quando nós conversamos da primeira vez, você comentou, eu acho que foi nesse momento que você se deu conta da fragilidade da existência humana. É isso? Não necessariamente, não nesse ponto. Foi mais para frente que você falou isso? Mais para frente. E a partir daí, o que aconteceu? Foi vindo depois, tá? Algumas respostas, tá? Não no momento imediato, que inclusive vai ter isso mais para frente do hospital, mas a gente já adianta porque é a mesma coisa que ocorreu. São lugares assim que eles chamam de transicional. Então é como se tudo aquilo fisicamente ainda continuasse a ser aquele mesmo cenário que a gente vivenciou, de seres que estavam passando por transição, né, e que precisavam se desfazer de alguns véus, né, mais material. Então, eu entendi mais para frente que o que esse meu amigo estava vivenciando ali, ainda ele continuava nesse lugar de transição, né, e para isso era necessário, né, como se fosse manter, né, a mesma realidade, tirando aos pouquinhos os véus, sabe? Então, tudo aquilo físico que eu vi, de alguma forma, era algo de algum cenário também, sabe? Projetado para aquelas pessoas e aos poucos se desligando, entendeu? Esse cenário era projetado pelo seu amigo ou por esses três seres ou outros seres? Era o próprio amigo que naturalmente projetava para si próprio o cenário, ou esse cenário era projetado por outros para que ele se sentisse acolhido? Não, então, não era algo familiar para ele, algo assim que lembrava um bairro de infância dele, isso deu para perceber, mas era algo projetado do coletivo.
incluindo daquelas pessoas que eu vi sentada, brincando na calçada, elas também, embora não aparentassem, também estavam passando por um processo de transição. E então era num coletivo que aquilo lá tinha sido criado. É como se as frequências deles estivessem alinhadas. Era uma orquestra, eles estavam na mesma orquestra, cada um com seu instrumento e sintonizado de alguma maneira, com aquele ambiente, com aquela materialidade toda. Bom, aí eu tive esse episódio, fiquei muito tempo pensando sobre ele, muitas perguntas, muitos estudos, fui me aprofundar, né? Mas é algo que ficou para mim. Eu comentei com pessoas perto, né? Mas ficou para mim esse momento, né? E você imagina, né? Eu para mim poder explicar tudo isso, quanto de questionamento eu não tive que chegar, até pela minha profissão mesmo, né? Que exige de saber parte de cada processo para entender o resultado final, né? Isso não teve um impacto na minha vida tão grande, me lembro, mas me deu a impressão, assim, da continuidade nesse momento, ela só ser uma sequência nossa daqui. Embora eu tivesse essa experiência na sequência do hospital, que eu me senti muito em paz, né, talvez no desligar, talvez seria tão gradativo, não sei se, assim, estou querendo dizer que tem esses estágios, que nem como eu vi ele, faziam 3 meses que ele já tinha morrido, e em 3 meses ele ainda estava numa condição, né, quase que humana. Então não é algo que o véu se desfaz tão rápido. Mas isso não teria a ver também com o seu véu, com a necessidade de você reconhecê-lo? Pode ser também, tem essa possibilidade. Incluindo o meu material, incluindo eu abrir portas, então talvez a minha frequência, não, talvez não, né, ela devia estar na mesma sintonia, senão não ia ter acesso. Mas você comentou que você sente uma coisa contínua daqui para lá, é como houvesse uma solução de continuidade entre esse mundo físico e o mundo extrafísico. Isso, exatamente. É continuidade mesmo, tipo, nem mesmo a gente tendo uma consciência que amplia, né, mas mesmo assim aos poucos. Então, vai indo devagar, né, pelo que eu entendi, pelo que eu pude vivenciar e ver, vai indo bem devagar, vai indo a passo no processo de cada um. Entre essa experiência e a EQM, você teve alguma outra coisa que vale a pena nos contar? Não. Tem depois da EQM. E aí depois da EQM, quando eu estava na ambulância, ainda estava um pouco anestesiado, eu cheguei no hospital, foi rápido, tá? Eu tive a sensação que foi bem rápido, a minha volta de consciência ali ao hospital, já fui encaminhado para a emergência, colheram os exames que precisavam, e eu ainda muito anestesiado, ainda muito inexplicável o que eu estava sentindo, assim, A médica da ambulância que massageou você na ambulância, você chegou nesse novo hospital já ressuscitado da sua parada cardiorrespiratória. Já ressuscitado, Era o médico e a enfermeira, né? Então o médico estava e a enfermeira estava segurando algo que parecia um oxigênio ali, né? E aí ela que falava para mim, calma, tá tudo bem, voltou, mas eu não perguntei mais nada, eu estava tão anestesiado. Enfim, aí cheguei na emergência e eu virei de lado em dado momento, tinha uma moça ao meu lado, aí que vem esse nível de frequência que eu não sei explicar, não sei fazer um tutorial como que eu alcançava, mas de alguma forma como se tivesse uma memória muscular ali, né, uma memória, no caso, energética, que eu consegui sintonizar. E eu fiquei reparando na moça, e acima da cabeça dela começou algo, como se fosse uma faísquinha, como se assim, e tinha cor, então como se tivesse pegado uma madeirinha, sabe, ficasse muito rápido mexendo ela, e você vê a ondulação. Foi mais ou menos essa sensação que eu tive ali, mas era colorido, tinha uma cor um pouco avermelhada, né?
Aí aquilo me chamou a atenção, eu fiquei prestando atenção naquilo. E aquilo começou a envolver, aí começou a envolver a cabeça dela, aí começou a envolver os braços, as pernas, e eu fiquei ali, assim, em choque de observar aquilo, e começou a envolver os objetos que ela estava interagindo, que no caso era a maca. E aí eu perguntei, aí como eu voltei nessa conexão, o ser, aquele mesmo ser do início da frequência, me respondeu. Então, ou seja, ele continuava comigo de alguma maneira. E aí ele me respondeu ele me respondeu dessa forma, que ele começou assim, que é pensar e se apegar. Então ele concluiu dizendo que quando a gente inicia um pensamento, ela começa a gerar uma faísca mesmo, algo de energia, como se fosse uma faísquinha. Quando a pessoa se apega àquilo, então talvez ela estava lembrando de algo, ou pensando em algo, e aquilo ela sentiu, ou talvez uma tristeza, uma saudade, algo que saiu só do pensamento e foi para o sentimento dela, aí aquilo começou a se expandir. Do objeto, ele me explicou que o objeto ele tem uma energia mais neutra. Então, como o da moça era algo mais ativo, envolveu essa neutralidade, como se a maca fosse vulnerável, como se ela estivesse num estado de vulnerabilidade. E aí a energia dela consumiu, sobrepôs aquele objeto. E aí eu me lembro que eu ainda perguntei, mas isso vai chegar até mim? Né, porque eu fiquei preocupado, porque eu comecei a ver isso expandir. Aí ele disse que sim, que isso era influência, que era o que acontecia em uma escala muito grande. Então, se a minha frequência tivesse parecido ali com a dela, a gente ia fazer, ia formar uma banda, vamos dizer assim, igual da orquestra lá, só que talvez de uma outra forma, mais densa, né? E, enfim, era como assim, Carlos, eu entendi que o que eu estava vendo, embora seja diferente a onda do que eu estava vendo, que era a vibração, era como se ela fosse um rádio, e eu também, e ela tivesse bem baixinho o volume. Então ela aumentou muito aquela frequência de pensamento dela, e aí os objetos ao seu redor também interagiam. Então aquele som muito batido, como se a janela tremesse, como se a maca tremesse. Então como eu entendi essa interação que ela estava tendo exatamente assim, que é com essa onda dela. É profundo isso que você está falando. Deixa eu te perguntar, ela era a única pessoa que estava no seu campo de visão? No meu campo de visão, sim. Tinham gôndolas, né? Então só estava eu e ela, aí já fechava, para outros lados tinha outros pacientes. Você disse que a faísca apareceu como se estivesse fora do corpo, acima do corpo? Fora do corpo. Como se tivesse pegado uma pedra e fosse fazer fogo, e ficar saindo aquela faísquinha. Aquilo foi me chamando a atenção porque dava umas vibraçãozinhas, assim, né? Aí ela pegou, a chama pegou. Talvez ela se apegou a alguma coisa ali, e aí depois aquilo foi irradiando no corpo físico dela. Isso me chamou muita atenção. Quando o ser falou para você pensar e se apegar, novamente eu tenho a mesma pergunta. O apegar tem uma conotação negativa? Não, aí eu entendi que também o positivo, que da mesma forma que talvez aquele apegar a um sentimento mais denso, podia me envolver, assim como envolveu o objeto, podia ser ao contrário. Se ela também tivesse numa boa, se apegado em algo, né, bom, vamos dizer assim, né, aquilo também poderia me envolver, assim como os objetos que ela estava interagindo. Ou seja, mas o ser te explicou como que funciona, né? Você pensa e você se apega. E você se apega. E eu fiquei tão esperto enquanto a isso que eu penso uma bobagem, eu já quero mudar, porque eu vi isso de forma assim, visual, o quanto isso vai consumindo se eu estiver na baixa frequência. Entendi assim, quantas vezes a gente está num lugar e a pessoa está de mau humor e aquilo te contamina de alguma maneira se você deixar levar, né? E a mesma coisa aquele pessoa que está de bom humor. Assim, eu comecei a ver, a fazer lembranças depois que ele me explicou em relação a isso. Realmente, isso tem algo que a gente não vê, mas que influencia de alguma maneira. E aí eu cortei isso porque aí eu já senti um pouquinho de receio
por eu estar na fragilidade, né, também poderia me atingir de alguma maneira, né, mas não era a fragilidade física, né, era mais a emocional, era como se o som dela poderia sobrepor o meu, se eu não tivesse ali bem sintonizado. Mas o que significa que você cortou? Você deixou de ver? Deixei de ver. Aí talvez por esse receio, sair da frequência. Aí toda vez que eu tinha um pensamento desse, que nem nesse caso, aí eu fiquei com receio, né? Parece assim, deu a impressão de toda essa sequência de fatos que existem sentimentos realmente que eles ancoram mais do que outros, entendeu? Então esse sentimento de lembrança, que é um apego, que eu entendi como isso, me ancorava de alguma maneira, me voltava para a mesma sintonia. Esse sentimento de medo, então isso vai me atingir, vai me contaminar, me fez também voltar a sair daquela sintonia. Você só ouve essa voz, eu sei que você ouve até hoje, mas você só ouvia essa voz quando você estava na frequência certa, ou uma coisa não tem a ver com a outra? Só quando eu estava na frequência certa. Eu tentei várias vezes quando não tinha resposta. Aí eu morria de medo que tinha me abandonado, puxa, eu vou aproveitar, não vou, mas enfim. Aí quando eu voltava, aí eu começava a sempre ver algo, começava a mudar o ambiente, aí ele respondia. Então ele nunca fala, só na frequência que ele falou, abaixar a frequência. Mas em todo o percurso eu começava a ver, perguntava, aí ele respondia. E aí? Então, aí eu voltei naquilo, entendi, compreendi perfeitamente, e rapidamente eu já fui encaminhado para fazer o procedimento do cateterismo, né? E a gente estava indo no corredor, e no corredor, né, começou novamente, né, como se o corredor que eu estava, ele começou a ser ampliado. Né, então as paredes começaram a ampliar, começou a aparecer mais portas. Do nada ou você estava de novo na frequência? Estava voltando na frequência, mas essa frequência eu não percebia que eu tinha entrado na sequência, eu entrava sem querer. Quisera eu poder ter essa memória de como eu fazia aquilo passo a passo, não sei, eu sei que eu fazia. Mas você entra até hoje na frequência. Mas lá, pela questão de fragilidade, né, talvez eu estava mais sintonizado. Né, depois parece que você dá até medo, porque depois parece que você começa a ser contaminado de alguma maneira, você começa a voltar no cotidiano, você tem que ficar mais esperto, né? Enfim, e aí lá, né, nessa hora do corredor, começou a ampliar, e eu questionei novamente. E aí veio a explicação do que eu disse anterior, do meu amigo, do local transicional. Que aquele era um local que, como era o meio, então os seres que estavam ali naquele hospital, que passavam por qualquer trauma, ou estava prestes a sair do seu corpo físico, passava por esse local, e depois dali seguia adiante. Era necessário passar por aquele local para seguir adiante. E mesmo que, aí eu me questionei, porque eu não via isso acontecer, sabe? Até em muitos relatos, né, mas e se for lá para frente? Se já se vê lá na frente, né? Não saiu desse local, né? E disseram que não, que é diferentes locais. Então, mesmo aquelas paisagens bonitas, que em alguns relatos eu já vi, que tem um lugar que não pode passar, que a pessoa sabe que se vai passar, já não tem mais volta, mas o local que ela está naquele momento ainda é um ambiente transicional. O que você está dizendo, então, é que todos os locais relatados durante as experiências, sobre as experiências de quase morte, são locais transicionais. Transicionais, embora, mesmo que sejam diferentes cenários, né? É o que eu vi e entendi perfeitamente, porque é preciso você passar de um estágio para outro. Mesmo porque, mesmo que a gente não tenha essa lembrança, vamos dizer assim, mas em dado momento você vai ter. Então, quando realmente cessar a vida da matéria, em algum momento esse ser vai ter essa lembrança, poxa, meu filho, minha mulher,
Então, vai encaminhar esse ser para esse estágio de transição. É como se fosse assim, é inevitável, é passo a passo. Eu não entendi a lembrança do filho, porque isso nunca acontece de lembrar, ou quase nunca. Então, mas é que ainda tem um vínculo. É como eu disse, a pessoa está ali vivenciando aquele agora tão intenso, mas esse agora, na morte realmente, em dado momento vai se lembrar. Em dado momento alguém vai dizer. E aí é inevitável que você acabe se apegando de novo. Puxa, realmente, meu filho, realmente minha esposa, realmente... Isso foi dito a você? Isso eu vi. Como assim? Isso foi mais um visual. Eu vi seres assim, indo para um estágio, mas retornando para outro estágio quando ganhavam uma lembrança, uma memória. Nesse momento que as coisas começaram a mudar, né, no visual eu entendia que tinham seres que estavam passando um pouco adiante, mas eles retornavam quando tinha algum certo apego, voltava para esses lugares de transição. Eram pessoas que tinham morrido de fato? Tinham morrido de fato. Não iam voltar para cá? Não. Tentava lembrei, né? Mas não, tinha que passar, ia para esses estágios, e aí o estágio em si, o tratamento que eu não observei, mas isso acontecia de monte. Então você viu isso acontecendo, apesar de que você estava no estágio transicional, e eles não. E eles não. Não eram todos, eu vi, para ser mais específico, eu vi 2. Tipo, ainda nesse estado transicional, esses 2 estavam, mas iam passar para outro. Iam passar para outro. E você sabia que eles não iam voltar. E eu sabia que ele ia voltar. Eu comentei antes que eu achava que talvez a falta de lembrança fosse para facilitar. Em face do que você acabou de dizer dessa lembrança que esses 2 tiveram e que aí esse apego meio que representou um retrocesso na jornada, você tem uma sensação da razão de não se lembrar da família aqui, dos amigos, desse foco total no agora quando você está lá? Olha, a sensação que eu tenho é que é igual ao cenário que eu vi dos médicos. Isso talvez pudesse atrapalhar em primeiro momento. Então, se você tem uma visão dessa, já de lembrança, né, isso vai impactar muito no seu processo ali, porque é doloroso, não é assim da noite para o dia, né? Você, digamos assim. Então, eu acredito que essa sensação é uma maneira que eles têm para que, na hora certa, possa conversar a respeito, para te preparar de alguma outra maneira. Ou seja, de novo, o processo gradual. O processo gradual. Isso foi muito claro, né? Como eu disse, eu tinha uma ideia antes de dualidade, ou é céu ou é inferno. E aí eu comecei a ver esses campos que é um degrauzinho de cada vez. Então, não é extremidade, é um passo de cada vez. Isso é gradual. Eu teria 1000 perguntas para te fazer agora, mas eu não vou fazer porque eu sei que você tem muita coisa a contar. Siga em frente, por favor. Então, aí isso foi me dito. E você vê, eu tava tão maravilhado que eu fiz uma pergunta, nem sei se era pertinente, mas eu fiz uma pergunta, por exemplo, e se esse local, por exemplo, ele existia por causa do hospital, ou o hospital existia por causa desse local? E se esse local físico fosse demolido, essa dimensão continuaria a existir ali? E aí ele me disse para mim um pouco com calma, né, para mim não, né, que talvez o meu intelecto não conseguiria expressar em palavras, né, o que ele estava querendo dizer, que foi a hora do sol, né, que seria para me explicar o sol para uma criança, é uma luz, uma estrela grande, mas já você explicando para uma criança como um físico, você tem, né, mais base para poder falar o que é o sol de verdade, né, em massa, enfim, mais técnico do que eu. E foi me dito que sim, que isso é uma dimensão paralela, tá?
que corresponde ao nosso físico aqui, não ao contrário, não foi lá que foi criado e aqui, foi aqui que foi criado e lá respondeu para poder receber, né, diante dos interesses daquele local criado. Tá? Então, o hospital estava ali, e essa dimensão, esse local transicional estava ali por causa do hospital. Então, se o hospital fosse demolido, não estaria mais ali aquela dimensão. Então, a dimensão, assim, ela, como a energia, né, que foi o que eu entendi ali, a energia, ela não pode ser destruída, ela seria modificada ou colocada em outro ponto, entendeu? Tá, esse local transicional é criado, pelas suas palavras, em função do que existe aqui. Isso, é um reflexo. Não estamos falando do local seguinte, isso é outra história. Isso é outra história, isso é outra história. Você pode me explicar de novo a questão do Sol? Eu não entendi. A do Sol, assim, que eu comecei a fazer muita pergunta, ele falou para mim com calma, que eu não teria, talvez, bagagem o suficiente para entender o que ele estava querendo dizer. Aí ele me deu o exemplo do Sol, né, ele falou com outras palavras, mas eu entendi assim, que se eu for perguntar para você, como um físico, o que é o Sol, você vai me responder de uma forma como um físico responde, que é só assim para você poder expressar o que é o Sol de verdade, né? Mas que eu não tendo esse entendimento, seria assim que ele estivesse me dizendo, é só uma bola redonda, e é uma estrela, e esquenta. É o que eu poderia entender, mas isso seria vago, porque para ele ele quis dizer assim, que para ele me explicar tudo isso, ou a mais, eu precisava ter um conhecimento, pelo menos, para que ele pudesse ir adiante, eu não tinha, né, eu não iria conseguir compreender, vamos dizer assim. Mas vários relatos falam que fora daqui do corpo físico, você tem um conhecimento muito maior. O que eu me pergunto é se você fora desse seu corpo físico, você teria esse conhecimento maior que entenderia o que ele teria a dizer. Entenderia. Isso deu para perceber que é da matéria, é o cérebro mesmo, que a gente não conseguiria explicar em palavras. Então, até em relatos a gente vê, olha, eu não sei explicar o que eu vi, né? Então, entendeu ali, mas não sabe explicar. Então, é como se eu não soubesse explicar para você mesmo, o mesmo riqueza de detalhe que ele talvez poderia ter me explicado, né? Seguindo. E aí... Você estava no corredor, né? Que ele explicou, era aí que estávamos, né? Isso. Então, aí, novamente, eu me lembrei que eu tinha que avisar a minha esposa o que estava acontecendo, que ela tinha me falado antes para avisar ela com urgência, que ela estava preocupada. Voltei nesse apego, nessa lembrança, acabou o ambiente, acabou o contato, mas eu... Da mesma forma como tinha acabado durante a EQM. Durante a EQM, exatamente. Isso sempre me trazia de volta. Eu entrava nessa frequência mesmo. E continuamos, fiquei esperando sozinho para fazer o procedimento, e fiz o procedimento, foi tudo tranquilo, não houve nada. Saí dali e fiquei esperando numa salinha. Para mim, estava esperando uma vaga para UTI, ia liberar uma vaga, eu lembro que ia liberar uma vaga. Eu estava aguardando. E aí eu sem celular, ninguém tinha me deixado com celular para avisar ninguém, e eu fiquei nesse questionamento de que horas eram, quanto tempo já tinha passado, porque eu tinha perdido, né? Eu tinha perdido a minha referência, né? Que hora que eu cheguei, que horas que aconteceu o procedimento, eu não tinha essa referência. E aí esse ser começou a me responder. Então, você vê, sem querer, volta eu na frequência. E aí ele disse, e foi pertinente para mim, foi muito interessante para mim, né, essa observação, que o tempo, né, ele é uma questão realmente de percepção, que a maioria de nós vemos o tempo como olhando um rio com correnteza. Então a gente vê de onde está vindo a correnteza, tem a noção de onde está vindo o passado, presente que você está olhando, e para onde ela está indo. Então a gente tem essa percepção de tempo, só que na medida que eu entrei num estado de consciência, né, alterado,
foi como se eu tivesse mergulhado nesse rio. Então eu perdi esse referencial. Então é como se eu tivesse percebido no rio que existe redemoinho, né, uma condição mais tridimensional, ou seja, em cima, lado. Então eu já não tinha mais aquela percepção da onde estava vindo, para onde estava indo. É como se eu tivesse mergulhado mesmo nesse rio e perdi esse referencial de tempo, vamos dizer assim. E eu acrescentei em meus pensamentos que seria como uma palestra, que está eu e um amigo, e se a gente não estiver olhando num relógio, e para ele for muito chato aquela palestra, e a gente perguntar isso para ele depois de um tempo, ele vai sempre falar um tempo que pareceu que ele ficou mais do que o que de fato ele ficou. E talvez para mim, que estivesse adorando aquela palestra, aproveitando aquela palestra, o tempo seria menor. Então eu entendi que existe o tempo, o que muda é só a percepção de cada um, por a gente não ter esse referencial, não saber exatamente quanto tempo passou. Não sei se eu estou conseguindo ser claro. Pelo seu e-mail, eu entendi um pouquinho diferente, eu queria colocar para você, porque essa história do rio você não tinha comentado e eu acho que ela é muito rica, muito surpreendente para mim. Eu nunca tinha imaginado esse tipo. É como você mergulhando no tempo, né? Mas você disse que o tempo ele era subjetivo, de uma forma que eu entendi indo além de uma sensação. Eu entendo isso que você falou. Se eu estou vendo um show, uma música, um jogo de futebol, dependendo do time para quem eu torça, eu vou sentir que o relógio não anda ou então que está voando o tempo. Mas é uma sensação que, inclusive, a gente consegue racionalmente atribuir às nossas emoções a sensação de que o tempo não está passando ou que está passando rápido demais. Conforme eu li que você escreveu no seu e-mail, eu tive um entendimento como se de fato o tempo fosse subjetivo. Eu queria saber se tem algo além de uma mera percepção ou se tem de fato um aspecto subjetivo nele. Olha, talvez a subjetividade, assim, que você está querendo dizer, talvez que ele não exista assim tão linear, seria dessa forma? Como se pudessem existir várias linhas de tempo simultaneamente. Entendi. Não nesse momento, foi um momento mais à frente, mas eu posso adiantar, de entendimento que eu tive uma outra conversa, que a gente tem assim, a gente tem acessos, né, a um estado, a um momento do tempo. Então, como, por exemplo, né, quando a gente está sentindo alguma coisa que já aconteceu, eu lembrar da minha mãe que talvez me magoou, um amigo meu que me magoou, quando eu tenho essa lembrança e eu sinto ela, e aquilo ainda me corrói, ainda me sinto mal, é como se essa lembrança ainda continuasse a existir, como se esse passado não tivesse acabado, como se de alguma maneira ele tivesse registrado, então, e você conseguisse alterar isso. É como se eu percebi que você consegue alterar o passado em determinados momentos. Sabe assim, quando tem até alguns relatos que se passa um filme, normalmente são filmes, né, de linhas do tempo aí ainda existindo simultaneamente. Não em um tempo, foi até me dito isso, não num tempo tão linear, porque não teria muito sentido, né? A gente ter essa imagem de a gente assistindo uma televisão. Então é sempre quando houve uma emoção muito forte, algo significativo, e aquele momento do tempo, ele ainda existisse. Então dessa forma, sim, né? Tem essa parte subjetiva de você poder alterar o passado, por exemplo. Até para nós aqui, o passado é uma lembrança. Se você consegue resolver emocionalmente uma mágoa que você tem, se você apaga essa mágoa, de uma certa forma você está modificando o passado. Exatamente. Mas então não existe uma questão vai ficar engraçado isso que eu vou falar, uma questão objetiva do tempo ser subjetivo. Ou seja, não é ciência no sentido de que
podem haver várias linhas de tempo, de fato, mesmo sem pensar em mágoa. Sim, sim. Sobre isso não existe informação. Só acrescentando, há, por exemplo, a possibilidade de, talvez você mais sensível, algumas pessoas, eles terem também uma pequena previsão do próprio futuro, baseado em probabilidades, né? Então, a probabilidade dessa energia tá indo para rumo tal, e às vezes algumas pessoas até surpreendem, né? Até elas conseguem prever até um pouquinho do futuro, baseado no que elas estão vendo ali, em sensibilidade, enfim. Tá, isso aí eu até já comentei em outra entrevista que eu imagino o futuro como sendo o Waze, esse tipo, eu estou aqui em São Paulo, eu sou de Santos, eu vou para Santos, vou chegar em 2 horas. Ok, então o futuro, pela probabilidade, eu vou estar em Santos daqui a 2 horas, mas nada me impede de resolver jantar no meio do caminho. Exatamente. Nesse momento eu estou modificando. Mas eu queria fazer uma colocação. Você colocou o tempo como se fosse um rio passando, eu estou vendo ele passando, então aquela parte que não passou é o que seria o futuro, passa por mim ao presente, aquele instante micro, em seguida ele virá passado. Aquilo que eu falei de várias linhas de tempo, eu talvez pudesse dizer aqui o seguinte: existe a possibilidade de haver vários rios simultaneamente passando, cada um numa velocidade diferente, vários rios e várias pessoas, e todas elas, quando estão dentro desse rio, aí muda a relação delas com o seu rio. Faz sentido isso? Faz. Tá vendo? Eu não tinha base intelectual para perguntar, né, mais aprofundado nisso. Mas me faz sentido. Eu acho que o que você está colocando tem muito sentido. Agora, de qualquer forma, fora daqui, existe algum tipo de tempo? A ordem cronológica das coisas acontece. A gente só não tem referencial, vamos dizer assim. Porque eu estou dentro do rio. Eu estou dentro do rio, não estou exatamente. Eu sou o tempo. Não sei se está sendo claro. Para mim, eu era o tempo. Então, eu não conseguia medir, não conseguia... Você era o tempo, mas você sentia coisas acontecendo. Talvez não eu era o tempo, talvez era o meu tempo. Não dá para entender, não era de todo mundo. Era o meu tempo ali. Algumas pessoas falam que o que existe é movimento e não tempo. Movimento das coisas e não tempo. Isso faz sentido para você? Faz. É como se, uma coisa mudou do ponto A para o ponto B, mas eu não tenho uma referência de tempo passado entre o ponto A e o ponto B. Seria isso? Seria isso. Mas, bom, ao meu ver, ainda é um tempo, né? Mesmo a gente não fazendo nada, mesmo sem fazer movimento, ainda ele existe de alguma maneira lá. Então, se eu continuar ali sentado observando o rio, o rio continua andando. Ele só vai modificar quando eu mergulhar. Porque mesmo você pensando, o pensar já é um movimento. Já, exatamente. Você comentou no e-mail, e eu acho que nós já passamos por esse ponto, que você passou a ter visões de médicos realizando procedimentos. Não deixem de assistir a terceira e última parte da entrevista do Ricardo, onde ele continua a nos contar sobre a sua EQM e a nos detalhar ainda mais a sua conversa com um ser de outra dimensão. Ela será publicada amanhã, terça-feira, dia 11, às 00h. Você vai amar. O link está disponível para você aqui em cima e também na descrição do vídeo. Se você gostou, por favor, se inscreva no nosso canal. Dê likes, faça comentários, compartilhe com seus amigos. Toca o sininho que assim você sempre fica sabendo quando chega o vídeo novo. E se você tem alguma dúvida ou passou por uma EQM e gostaria de compartilhar a sua história com o mundo, por favor, nos escreva. O nosso e-mail é afinal.oquesomosnós@gmail.com. Essa é uma nova fronteira do conhecimento humano.
Vamos juntos atravessá-la?